Você vai ver agora a história do motorista, completamente embriagado, segundo a polícia, que atropelou e matou uma criança, uma menina autista de apenas 13 anos. Ela estava na calçada, em frente de casa, quando foi atingida pelo carro. O condutor, segundo o que ele contou, ele teria ingerido bebida alcoólica. Para a polícia, ele estava embriagado. Só que não era só isso. Ele ainda estava com a carteira de habilitação vencida. Dá só uma olhada. Olha aqui, ó. Olha se tem cabimento. Olha pra vocês verem. Você que é pai, você que é mãe, você aceita uma coisa dessa, um covarde desse fazer com a sua filha? Você aceita? Eu quero ver se tem alguém aqui que aceita. A revolta é contra o motorista embriagado que atropelou e tirou a vida de uma adolescente de 13 anos em Sarandi. Minha sobrinha estava sentada aqui, rapaz. O cara veio desgovernado ali e atropelou. Minha filha tá lá entre a vida e a morte. A menina não faz mal pra ninguém, um covarde desse. Nas imagens, é possível ver o carro passando em alta velocidade. O motorista seguia por essa avenida quando perdeu o controle da direção e acabou batendo primeiro contra um motociclista. Desgovernado com o veículo, ele acabou subindo aqui na calçada, onde estava a adolescente de 13 anos. A menina acabou caindo e bastante ferida. Tentou até ser socorrida por médicos, por uma equipe médica do SAMU. Eles tentaram reanimá-la por vários minutos, mas infelizmente ela morreu a caminho do hospital. No local, familiares revoltados ao perceber que o motorista havia bebido. Tem informação que ele já se envolveu em outros acidentes, tá bêbado. Eu quero ver se o juiz lá vai decretar esse cara em liberdade ou o delegado vai decretar que ele fique solto. Ele não pode ficar solto, ele tem que ficar na cadeia. A polícia chega e o teste de bafômetro confirma a embriaguez. 0,78 mililitros de álcool no sangue, o que configura crime de trânsito. Como se não bastasse a irresponsabilidade de beber e dirigir, a carteira de habilitação de João Batista de Melo, de 47 anos, está vencida desde 2020. O motorista é preso em flagrante. Recebemos essa ocorrência, fizemos as análises devidas e o nosso entendimento foi que tratava-se de uma situação de homicídio doloso, né, em razão de dolo eventual. Na delegacia, o motorista prefere o silêncio. Com relação a isso, você tem direito de ficar em silêncio ou você pode passar sua versão sobre tudo que aconteceu. O que você quer fazer? Vai ficar em silêncio? Veja, essas outras crianças que também estavam na calçada correm desesperadas ao ver o veículo e por pouco também não foram atingidas. No velório, muita comoção e ainda mais revolta. Todos pedindo por justiça contra o motorista que, embriagado, tirou a vida de uma adolescente de 13 anos que era autista. O que ele fez com a minha sobrinha, ele tem que pagar. Porque não é justo, ele matou a nossa bichinha sentada na calçada. Se a justiça tem que ser feita, porque se a justiça não fazer nada, quantas vidas vai tirar mais? Olha, antes de eu fazer qualquer comentário desse caso, eu vou aguardar que a nossa reportagem do Igor Kremer fique pronta, porque o Igor Kremer vai trazer novidades sobre esse caso. E olha, a nossa equipe conversou com o motoboy que foi atingido primeiro pelo motorista embriagado. Ele recebeu alta do hospital, falou com o repórter Igor Kremer e com o repórter cinematográfico Gustavo Duarte. Para ele, também iria morrer. Vamos ver a reportagem, pode rodar. Eu só pedi a Deus, né, porque como eu tenho a minha bebezinha para me cuidar, pedi a Deus para ele me dar força, para me aguentar. Quando chegamos na casa do Brian Mike dos Santos Pereira, o jovem de 21 anos estava sendo atendido por profissionais da Secretaria de Saúde de Sarandi. Ele recebeu alta do hospital depois de ficar um dia internado. Brian foi uma das vítimas do atropelamento fatal registrado no sábado, em Sarandi. Um motorista atingiu a moto em que o rapaz estava e, em seguida, atropelou uma menina de 13 anos, que acabou não resistindo aos ferimentos. Ao ser atingido pelo veículo, Brian foi lançado da moto. Ele quebrou um osso do rosto, fraturou o pé direito, sofreu 2 cortes profundos na coxa da perna direita, além dos vários machucados pelo corpo.
Ainda bastante abalado, ele conta o que consegue lembrar do acidente. O carro virou na Rua dos Carvalho lá, eu vi que ele não tinha olhado nem para um lado nem para o outro, se estava vindo o carro ou moto, nada. Ele pegou e veio subindo. Eu até fui mais pro canto assim do meu lado, para ele não bater, né? Porque eu vi que ele estava vindo muito rápido, até nas filmagens lá dá para ver que ele estava bem rápido. E ele veio, tipo assim, do nada ele entrou de frente, bateu de frente comigo. Um amigo meu que estava lá, né, porque eu cresci no Monte Rei, ele viu, falou que eu voei uns 30 metros para trás e do jeito que o cara bateu lá, quando bateu na menina eu não consegui ver. Não consegui ver, daí quando eu consegui levantar, quando eu olhei para frente assim, ó, a menina estava jogada lá no chão. Que dó. Apesar de jovem, Brian é casado. Tem uma filha de apenas 1 aninho e 2 meses. O trágico acidente aconteceu um dia depois dele ser registrado em uma empresa na cidade onde mora. Mas no final de semana, para garantir o sustento da família, trabalha como motoboy, fazendo entregas. A esposa também trabalha, mas agora precisa ficar em casa para cuidar da filha pequena e do marido, que viu a rotina mudar da noite para o dia. Foi de repente, né? De repente a gente se viu sem a moto, porque a moto foi presa, né? Igual eu te falei. Ficou sem a moto. Eu não gosto, tipo, geral, de depender de ninguém. Agora eu dependo da minha mulher para fazer as coisas. Preciso, tipo, se eu precisar de tomar banho, ela tem que me ajudar. Então, aí fica difícil, né? O acidente fatal foi no sábado em Sarandi, no Jardim Monte Rei, na rua Pau Brasil. O motorista seguia pela via quando teria perdido o controle da direção, acertou a moto que Brian pilotava, invadiu a calçada e atropelou a adolescente de 13 anos de idade. Micaele dos Santos Macedo chegou a ser socorrida, foi reanimada pelos socorristas do SAMU ainda no local do acidente, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Já o motorista fez o teste do bafômetro, que confirmou o uso de bebida alcoólica. Ele foi detido, levado para a delegacia e permanece à disposição da justiça. Eu me coloquei no lugar do pai dela e eu acho que todo mundo não ia gostar de ter uma filha assassinada por um cara que bebe e sai dirigindo com a carteira cassada. Eu acho que isso daí, o que mais me deixou revoltado foi isso, sabe? Somente neste final de semana foram registradas 2 situações de motoristas que ingeriram bebida alcoólica e se envolveram em acidente. Mas o que a lei prevê em casos assim? Para você, motorista que bebe e decide dirigir, está ou não assumindo o risco? Para esclarecer sobre isso, fomos até a Delegacia de Estelionato e Trânsito aqui de Maringá. Conversamos com o delegado Fernando Carbellini, que trabalha com crimes desta natureza. Quando a pessoa bebe, pega no volante, acidente ou assume o risco? Bom, a pessoa, quando tira a carteira, né, ela já tem aulas que explicam todas as consequências de dirigir e embriagado, né? Então, a pessoa ela toma conhecimento desde o início que ela não pode dirigir após consumir álcool, né? Então, jamais tem que ser tratado como acidente, né? A pessoa tem que ser responsabilizada de forma criminalmente, né? Tem que ser tratado como um criminoso e não como uma pessoa que teve azar. De acordo com o delegado, a situação do motorista agrava ainda mais se o acidente fazer outras vítimas. As consequências vão aumentando de acordo com o resultado que a pessoa causou, né? Então, uma situação de, por exemplo, de homicídio de trânsito, a pena é de 2 a 4 anos, caso a pessoa não tenha bebido. Em uma situação de embriaguez, a pessoa que cause uma morte, a pessoa já vai responder por um crime agravado. A pena vai de 5 a 8. E se caso o motorista se recusar a fazer o teste do etilômetro? Então, quando a pessoa deixa de fazer o etilômetro, diretamente ela já vai receber uma multa de R$3.000 por ter se negado a fazer o etilômetro. E se o policial que atendeu verificar que ela tem indícios de embriaguez, a mera
Na verdade, a palavra do policial, a palavra das pessoas que estão em volta, as imagens, os indícios que a pessoa demonstra, são levados em consideração e isso daí vai levar a pessoa à prisão. E na visão de quem entende o assunto, o motorista que bebe e causa acidente assumiu o risco. O Código de Trânsito, ele traz todas as consequências para a embriaguez, tanto as consequências administrativas quanto as criminais. Administrativas diz respeito à multa e suspensão da carteira, né? E as criminais, elas são tratadas num tópico específico dos crimes. A diferença em relação à embriaguez diz respeito ao percentual alcoólico. Né? Então, abaixo de 0,3, a pessoa responde apenas administrativamente. As consequências são graves também, a pessoa recebe uma multa próxima a R$3.000 e perde a carteira. Então, acima de 0,3, na verdade, de 0,3 para cima, a pessoa, ela, além dessas consequências administrativas, ela também vai ser presa e vai responder criminalmente por isso daí. Ponto. Antes de mais nada, parabéns Igor Kremer e Gustavo Duarte pela reportagem clara, específica e que respondeu a vários questionamentos que estavam sendo feitos no nosso YouTube da RIC TV. Por que o homem que matou a criança, a adolescente de 13 anos em Sarandi está preso? Coloca aqui o telão. E a advogada não foi presa. O delegado acabou de explicar. Até 0,3 não é preso, é feita toda a constatação. O que vai acontecer agora, diante do que foi constatado, o Ministério Público vai ser, como é que a gente costuma usar o termo no jurídico, né? Ele vai ser cutucado, né? Para ficar claro, para que possam rever a situação, porque antes da condenação primeira dela, era primária, agora ela é reincidente num crime que, segundo a polícia, estava embriagada. Já o motorista aqui de Sarandi deu acima de 0,3. Então, por isso, ele ficou preso. E aqui o resultado do acidente foi morte. Aqui tivemos apenas ferimentos leves. Tá explicado? Tá claro por que aqui o motorista ficou preso e por que aqui a motorista não ficou presa? Eu espero que tenha ficado claro. Aqui deu menos do que 0,3, aqui deu mais do que 0,3. Aqui o resultado não foi morte. Tivemos ferimentos leves e danos materiais. Aqui tivemos a morte de uma adolescente. Fechado? Acho que ficou claro, né?